No ar, Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju. Olá, já estamos no ar com o Inclusão e Saúde, o programa feito para você que quer exercitar cidadania, solidariedade, conhecimento e qualidade de vida. Desde já, o nosso muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre o professor olímpico da APAI de Aracaju, a história do professor de música da entidade que está entre os selecionados para conduzir a Tocha Olímpica Rio 2016 em Aracaju. No estúdio, uma entrevista com o vereador da capital, Lucas Aribé, contemplado com o prêmio Brasil Mais Inclusão da Câmara dos Deputados. Mas a pergunta é, o que fez o vereador para ser condecorado com tal honraria? Também aqui no estúdio, a entrevista com Fábio Oliveira, vice-presidente do Instituto G. Barbosa. Em destaque, a absorção da mão de obra de pessoas com deficiência nas lojas da rede de supermercados da instituição. É daqui a pouco, logo após um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. Aqui você encontra exemplos de cidadania, solidariedade, conhecimento e qualidade de vida. E atenção, você que gosta de festejos juninos. Dia 17 de junho, não perca o Arraiá da APAI de Aracaju. Começa às 3 da tarde com o trio Pé de Serra de Chiquinho do Alemar, brincadeiras, comidas típicas e a apresentação da quadrilha junina século XX. Será dia 17 em frente à própria APAI de Aracaju, no bairro Industrial. Mais informações, 3215-5959 ou 3205-4600. E agora, a reportagem especial que mostra reconhecimento na história de um jovem professor de música que está entre os selecionados para conduzir a Tocha Olímpica Rio 2016 em Aracaju. Ele foi considerado pela empresa patrocinadora como o professor além das fronteiras. Acompanhe. Essa é a rotina dele e tem sido assim há 3 anos. 4 dias na semana, Deidson Rocha, de 25 anos, dedica boa parte do seu tempo aos assistidos da APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, em Aracaju. O professor está prestes a se formar no curso de música da Universidade Federal de Sergipe e usa muito do seu conhecimento acadêmico com os alunos através do canto coral, estimulando os aspectos cognitivo e social, além da coordenação motora deles. Uma junção de percussão corporal, juntamente com o canto e uns instrumentos não convencionais, no caso que eu uso o copo, eu uso o pau de chuva, que é um instrumento artesanal, que eles têm muita dificuldade na questão motora, na questão de manipulação de objetos. Trabalho também aí a questão da cognição, da memorização, da questão da associação. Trabalho também a questão social, que é a questão de comunicação, que eles têm dificuldade de se comunicar, de interagir com o meio. E a parte do batucapá, do coral, eu acho que ajuda muito isso na questão da interação, da comunicação. Deidson domina instrumentos de cordas e teclas e, além de professor da APAI, toca em bandas e dá aula particular de música. Mas foi na associação que o trabalho dele foi reconhecido e recebeu um convite para conduzir a Tocha Olímpica de um dos patrocinadores do evento. Para mim foi de grande importância ter sido nomeado para conduzir a Tocha Olímpica. E isso representou muito para mim na questão do meu trabalho como profissional. Até porque quando eu iniciei a trabalhar com pessoas com deficiência, eu não tinha toda essa habilidade que tenho hoje, certo? Então, no início, eu nunca tive um curso para trabalhar com pessoas com deficiência intelectual. Então, eu tive que buscar mesmo nos livros, tive que buscar em vídeos, certo? Mas isso aconteceu mais de forma prática mesmo, conhecendo o próprio aluno, qual era a habilidade que ele tinha ali na música, qual era a dificuldade que ele tinha, e dessa forma, vendo as suas habilidades e as suas dificuldades, a gente vai trabalhando isso e vai conseguindo
aí fazer as aulas, né? E você vai adquirindo essa experiência. O professor não foi informado sobre o percurso que terá que fazer com a tocha, mas já sabe que terá direito a ficar com uma réplica. A dúvida é o que fazer com ela. Segundo ele, a noiva é quem vai escolher. Em todo o caso, a visita do símbolo olímpico à APAE de Aracaju já está garantida. Um dos motivos pelo qual eu fui condutor da tocha foi ser professor aqui da instituição, né? Então, no caso, minha noiva, ela foi quem me indicou a levar essa tocha. E ao indicar, ela elaborou uma história na qual mostrava o meu trabalho como professor de música aqui na instituição. Mediante a isso, eu pretendo sim, quando ganhar a tocha, trazer aqui para a APAE para mostrar a todos os alunos, professores e todos os funcionários. Brilhante esse trabalho do professor Deidson, né? E brilhante também é a atuação dos assistidos da APAE de Aracaju, que fazem parte do coral e do projeto Batuca Pai. Bom, e agora a entrevista com o vereador de Aracaju pelo PSB, Lucas Aribé. No último dia 10, o parlamentar recebeu o Prêmio Brasil Mais de Inclusão da Câmara dos Deputados, a Câmara Federal. Vereador Lucas Aribé, muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa. Seja bem-vindo. É claro que o senhor tem trabalhado desde o início e tem encontrado, pelo visto, muita dificuldade em relação à questão da inclusão. Mas primeiro começando pelo prêmio. A pergunta que eu deixei no ar logo no início do nosso programa. O que é que o senhor fez para merecer esse prêmio, vereador? Um abraço, Evanilson, um abraço a todos que nos acompanham. Veja, ao longo do nosso mandato, né, nós temos continuando investindo na questão da inclusão social, apresentando projetos de leis, lutando na Câmara por melhorias nessa área, né? A gente sabe que é um desafio para qualquer gestor e o município de Aracaju precisa melhorar muito, claro, como no Brasil como um todo. E diante disso, né, nós recebemos esse prêmio que nos orgulha, nos motiva a continuar investindo na área da inclusão social. Agora, vereador, tem uma coisa que é importante. Quando o senhor começou na própria Câmara de Vereadores, é porque o seu prêmio foi pela Câmara Federal, aí alguém pode pensar, mas aí porque é um correligionário, é um coligado que de repente achou que ele é um vereador que já vem com a bandeira da inclusão, então ele merece esse prêmio. Mas na Câmara de Vereadores, o senhor, desde o início, já teve dificuldade, logo quando chegou, por ser um deficiente visual. Então, o que o senhor encontrou logo que chamou a atenção nesse sentido? Sem dúvida, logo no início, a Câmara era bem diferente, né, em relação aos dias atuais. Nós não tínhamos acessibilidade para os cadeirantes, por exemplo. Hoje nós temos corrimão, nós temos rampa, o elevador sonoro, que também me ajuda a poder me deslocar nos andares da Câmara. Temos o braille, as placas nas portas, identificando qual é a sala. Então você tem o braille e o relevo. Tem também um aparelho que escaneia os materiais, projetos, ofícios, né? Tudo que os vereadores leem, eu também leio com esse aparelho que escaneia e no próprio computador, que a gente tem alguns recursos de voz que me permitem a leitura, né? Tem um outro sistema, Evanilson, que é até inovador no Brasil, que é o seguinte: quando eu estou na tribuna falando, né, a gente tem um sistema lá de voz que ele me informa quando faltam 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos para eu terminar o meu tempo. Então, isso é uma novidade no Brasil. Então, foram diversas adaptações que foram feitas na Câmara e hoje nós temos também Libras, né, para as pessoas surdas. Então, qualquer pessoa surda pode acompanhar o discurso dos vereadores. Nós temos 2 intérpretes lá,
que fazem um trabalho em tempo integral, foi também uma luta nossa. Agora, o que chama a atenção é exatamente isso. Foi preciso um vereador deficiente visual se eleger para que a própria Casa do Povo, a casa que aprova leis, pudesse começar a se adaptar a partir dela e, quem sabe, outros projetos, né, para a gente deixar mais claro, projetos que beneficiem a mobilidade, por exemplo, daquelas outras pessoas que estão no dia a dia, né, vereador? É verdade, nós já tínhamos uma lei, né, a Lei 10.098, a lei federal, que trata da acessibilidade, e ela determinava que os órgãos públicos tinham 3 anos, a lei foi 2004, tinham até 3 anos para se adaptar. Então, eu entrei na Câmara em 2013 e a Câmara não estava totalmente acessível. Hoje já está. Agora o senhor falou sobre esses projetos que beneficiaram, inclusive, a própria Casa Legislativa, que é a Câmara de Vereadores, mas e quanto às pessoas que têm dificuldade na rua? A gente vê falarem muito de projetos de calçadas, daquilo, e, enfim, a gente vê um piso muito disforme no dia a dia. E eu queria saber do senhor, e os projetos para o povo que encontra essa dificuldade, os deficientes visuais, auditivos, enfim. O que o senhor já fez nesse sentido? Olha, nós já apresentamos a lei municipal que institui normas de acessibilidade para o município de Aracaju. É uma lei ampla, né? São cerca de 40 artigos. Nós apresentamos esse ano um projeto de lei para regulamentar a questão das calçadas de Aracaju. Esse projeto ainda está em tramitação. Nós temos a lei municipal sobre os cardápios em braille ou em áudio nos restaurantes, bares e lanchonetes. Nós temos, né, diversas indicações, requerimentos, por exemplo, o Diário Oficial do município não era acessível, já está acessível. A questão da Libras nas escolas, nos órgãos públicos, nós temos cobrado muito isso, contando com o apoio das instituições que defendem as pessoas surdas. Então, assim, os abrigos de ônibus e terminais de ônibus com acessibilidade é uma outra luta nossa que a gente ainda não conseguiu avançar nesse aspecto, depende muito do Poder Executivo. Enfim, a gente tenta representar da melhor maneira, sempre contando com as reivindicações, né, das pessoas com deficiência. Agora, vereador, chama a atenção quando se refere a isso, quer dizer, são projetos, indicações. Qual é o seu sentimento enquanto parlamentar, e exatamente porque o senhor acaba defendendo essa bandeira, qual é o seu sentimento da aceitação dos seus pares em relação a esses projetos e indicações, já que hoje o senhor faz parte da chamada oposição e a oposição tem uma minoria pouco ouvida na Casa Legislativa? Veja, no geral, a gente não tem tido problemas com relação a projetos que a gente apresenta, né, nessa área da inclusão, da pessoa com deficiência. Mas eu quero crer que, por questões políticas, às vezes, por eu ser da oposição, alguns projetos importantes acabam sendo vetados, né, rejeitados ainda na Comissão de Justiça, alegando que há inconstitucionalidade, mas não. Por exemplo, o projeto táxi adaptado, nós tentamos em 2013, foi rejeitado. Neste ano, reapresentamos, foi rejeitado novamente. Então, a gente ainda está lutando para que Aracaju tenha os táxis adaptados, né? Houve uma emenda que nós fizemos na LDO em 2014, foi vetada para que a acessibilidade se tornasse uma das diretrizes da gestão. Em 2015, ou seja, no ano passado, nós aprovamos essa emenda. Então, assim, com muita luta, com muito diálogo, a gente vai mostrando que aquilo não é para beneficiar Lucas Aribé, e sim cerca de 160 mil pessoas com deficiência que moram na nossa cidade. Vereador, para a gente encerrar, eu não poderia deixar de abordar esse assunto, mesmo que de maneira muito rápida em função do nosso tempo, mas essa operação que acabou atingindo a muitos vereadores da Câmara de Aracaju sobre a utilização da verba indenizatória. Como é que se enquadra o Lucas Aribé? Você acha que isso pode comprometer o seu mandato ou isso pode queimar a imagem da Câmara de Vereadores? Qual é a sua leitura sobre isso? De forma alguma, né, com relação à minha participação, nós temos toda a nossa utilização da verba indenizatória está disponível para os cidadãos consultarem no nosso site, lucasaribé.com.br. Desde 2013, nós temos lá o relatório mensal do uso dessa verba. Inclusive, nós não utilizamos o valor completo, que vai até 15 mil.
a gente utiliza em torno de 8, 9, 10 mil nessa faixa, né? E eu acho que estamos na fase de investigação ainda, não existe nenhuma condenação, nada disso, mas de qualquer forma isso fere a imagem da Câmara, sim, porque a gente sabe como as coisas, a notícia corre na cidade, né? Mas eu acredito que tudo isso logo será esclarecido para a população. Vereador Lucas Aribé, muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso Inclusão e Saúde. Torço que o senhor continue com essa bandeira, até porque hoje, mais do que nunca, a gente percebe que há essa carência, há essa necessidade cada vez mais urgente da gente dar um direcionamento para esse público. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, estamos sempre à disposição. Bom, e agora nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com Inclusão e Saúde. Mais uma vez, lembrando a você que gosta de festejos juninos, a hora está chegando. Dia 17 de junho, não perca o Arraiá da APAI de Aracaju. Começa às 3 da tarde com o trio Pé de Serra de Chiquinho do Alemar, brincadeiras, comidas típicas e a apresentação de quadrilha junina século XX. Será dia 17, em frente à própria APAI de Aracaju, no bairro Industrial. Mais informações, 3205-4600 ou 3215-5959. E agora, a entrevista do programa é com Fábio Oliveira, vice-presidente do Instituto G. Barbosa. Fábio, seja bem-vindo à Inclusão e Saúde, instituto que eu sei que tem um trabalho muito amplo e agora, mais do que nunca, se aproximando de uma parceria forte, já tratada no programa anterior, com a APAI de Aracaju. Mas eu queria começar a entrevista perguntando a você o seguinte: por que o G. Barbosa em si, a rede, a instituição, a empresa, ela faz essa absorção da mão de obra de pessoas com deficiência, independente dessa parceria da APAI, mas ela já fazia isso antes. Isso. Já a gente fala da parceria. Primeiro, eu agradeço o convite, Evenilson. Para mim é uma honra estar aqui com você. Nós fazemos, primeiro, porque o Instituto G. Barbosa ele apoia a empresa G. Barbosa a cumprir a lei, né? Que é a lei das cotas. Pela quantidade de colaboradores, é necessário que haja 5%, no mínimo, de pessoas com deficiência. Porém, já há muito tempo, nós entendemos que cumprir a lei por si só não seria... Não basta, né? Algo a ser pensado. Não é uma meta cumprir uma lei, certo? Porque nós entendemos que um colaborador incluído, uma pessoa que faz parte do time, que realmente quer estar ali, ele vai se sentir bem, ele vai produzir bem. Sentir útil, né? Exatamente. É uma relação ganha-ganha. A pessoa ganha, a empresa ganha e a sociedade ganha quando essa pessoa ela tem outras perspectivas. Ela deixa de fazer apenas um trabalho, ela começa a sonhar dentro daquela empresa. Sonhar em ser um encarregado, um supervisor, até mesmo chegar a ser um gerente. Para isso, ela precisa estar incluída. Então, a gente começou, já temos muitos anos fazendo esse tipo de trabalho, junto com vários parceiros, fazer essa inclusão para que essa pessoa realmente possa ter muitas perspectivas dentro da empresa. Agora, falando até com uma voz da experiência, já que vocês já lidam com isso há muitos anos, como é que é a aceitação do público? Como é que é lidar com o público quando a pessoa, por exemplo, se depara com alguém que é surdo, com alguém que tem alguma outra deficiência? Como é que o público reage? Já trazendo essa experiência de vocês, ainda é um pouco difícil? Pode ter reações diversas, né? A princípio, muitas pessoas elas querem realmente ser atendidas e se existe alguma questão, alguma dificuldade de comunicação com quem está te atendendo, lógico que pode ser que haja algum ruído, né? Algum atrito. Porém, eu acredito que nossa sociedade ela está muito diferente nesse sentido. Ela cobra que haja essa inclusão. Então, eu vejo que muitos clientes, sim, eles encaram de uma forma muito positiva o fato de ele estar sendo atendido por uma pessoa com deficiência. A atitude da empresa por estar acolhendo esse público. E o esforço daquela pessoa em estar ali, estar ultrapassando qualquer barreira que está impedindo ela de estar incluída no mercado de trabalho, ela está se esforçando ali para estar trabalhando. Então, eu acho que o público, as pessoas de forma geral, admiram muito isso, certo? E terminam sendo parceiros também na sua relação
de cliente e atendente, digamos assim, ela termina sendo parceiro também. Agora, como a gente disse no início, a APAI de Aracaju está firmando, aliás, já vem firmando essa parceria já há um certo tempo, como a Esther, a assistente social da entidade, explicou no programa anterior, mas agora isso está se afinando melhor. Por que vocês entendem que a APAI de Aracaju está habilitada, apta para fazer esse trabalho de triagem e, consequentemente, o acompanhamento que já é feito até de alguns desses casos? Acompanhamento das pessoas que vão trabalhar nas lojas da Rede G. Barbosa, quer dizer, com esse apoio do Instituto. Então, a pessoa que tem deficiência, não só intelectual, mas deficiência auditiva, qualquer outra coisa desse tipo, elas vão ser avaliadas, vai ser feita uma triagem através da APAI, e naturalmente a APAI vai encaminhar essa pessoa para o G. Barbosa. Por que vocês entendem que a APAI estaria com essa capacidade, digamos assim? Sim, a APAI, ela, na verdade, tem essa capacidade pela própria história dela, né? No trato com a pessoa com deficiência, na verdade, na própria constituição da APAI, a história da APAI se confunde com a história de muitas pessoas com deficiência. Então, vai muito além da relação com o G. Barbosa, tal. É uma história muito maior. Então, nós entendemos que a APAI, como muitas outras organizações aqui em Aracaju, elas têm a experiência para fazer um trabalho de alta qualidade na inclusão laboral das pessoas com deficiência. Então, você falou de uma das modalidades de serviço que nós estamos fazendo junto com a APAI agora, que é o encaminhamento da mão de obra, né? Lógico, ainda precisamos de muitas pessoas com deficiência para trabalhar no G. Barbosa. Então, a APAI está nos ajudando a atrair essas pessoas, mas esse não é o ponto principal da nossa relação, do nosso contrato. Nós temos o acompanhamento psicossocial. A pessoa ela é acompanhada por pessoas da APAI, assistentes sociais, psicólogas, em todo a sua história dentro do G. Barbosa de agora em diante, certo? Então ela vai ter visitas na loja, com a equipe, com o superior, né? Com os familiares e em casa. Não, o familiar não precisa vir na loja. A nossa parceria vai até a casa do nosso colaborador. Até porque a família precisa ter esse acompanhamento e saber o que é que está acontecendo, porque o que a gente tratou na entrevista anterior com a Esther Calazans, que é assistente social da APAI, foi exatamente isso. Muitas vezes a família fica com aquela piedade, uma super proteção, meu Deus, o que é que está acontecendo? Será que estão tratando direitinho do meu filho, da minha filha? E as coisas têm que ser diferentes, né, Fábio? Tem que ter esse olhar ele tem que ser incluído. Para ser incluído, ele precisa ter um pouco de independência, né? Exatamente. Na verdade, a gente deixa a pessoa entrar nesse ambiente, que é um ambiente onde tem muitas pessoas, muitas cabeças, pessoas que pensam diferentes, e ele também vai entrar nesse ambiente, que é um ambiente de trabalho, só que ele vai entrar sendo apoiado. A gente sempre vai estar junto com ele, porque quando ele estiver em alguma situação que exija um apoio em termos de comunicação, no caso de pessoas com deficiência auditiva, ou em termos de conduta, comportamento, nós estamos lá para ajudar ele a ser incluído e a fazer parte dessa equipe, certo? E a lidar com essas pessoas muito diferentes. E os próprios colaboradores precisam cada vez mais estarem prontos, porque a própria APAI também vai fazer esse workshop para preparar os funcionários, para acolher, para que a pessoa se sinta incluída. Senão não adianta, vai ser um funcionário que é deficiente, coitadinho está ali, não é essa a proposta. Então o funcionário tem que estar também preparado para isso, né, Fábio? Exatamente. A APAI ela vai nos ajudar exatamente para que a gente trabalhe a pessoa com deficiência, as pessoas que vão trabalhar com a pessoa com deficiência, para que todos formem um time só, né? A gente quer superar essa barreira de que umas têm deficiência e a outra não. Todo mundo faz parte do mesmo time. Fábio Oliveira, vice-presidente do Instituto G. Barbosa, obrigado. Todos que essa parceria, assim, cresça cada vez mais, e pode ter certeza que o Inclusão e Saúde está à disposição para poder dar essa notoriedade quanto mais vezes for preciso. Eu que agradeço. O Instituto G. Barbosa, o G. Barbosa e a APAI estão todos jogando muita energia, muito esforço para que essa parceria dê muito certo. Obrigado, Fábio. Bom, que legal, né? Que bom que isso está acontecendo e que vai ajudar a muita gente. O Inclusão em Saúde fica por aqui. O que é que você achou do programa de hoje? Quer dar outras sugestões de subtemas relacionados à inclusão e à saúde? Mande já sua mensagem para o nosso WhatsApp, 99887-2299. Acesse também a nossa fanpage, facebook.com/apaiaracaju ou ainda ao nosso site, www.apaiaracaju.org.br. Ouça ainda a nossa rádio web em www.apaifm.com.br.
O Inclusão e Saúde tem exibição inédita sempre aos sábados, às 10 da manhã, com reprise às quartas-feiras, às 2 da tarde, aqui na sua TV Aperipê e também pela Pai FM. Até o próximo programa, se Deus quiser. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.